primeiro, para mostrar a divindade de Jesus. Uma das características de Deus é o poder sobre todas as coisas. Deus é um Deus onipotente. Onipotente, ele tem poder sobre tudo. Onisciente, ele sabe todas as coisas. Onipresente, ele está em todos os lugares. E aqui, Jesus está mostrando para as pessoas que ele é Deus. Embora ele estivesse em um lugar e o servo do centurião estivesse em outro, com uma palavra de Jesus, aquele homem foi curado. Então, esse é um dos motivos pelo qual essa passagem foi registrada, para mostrar a divindade de Jesus. Outra é para mostrar ou para apontar para nós a inclusão dos gentios no reino dos céus. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Algumas pessoas entendiam naquela época que a salvação, o acesso a Deus, as promessas contidas na Bíblia eram só para o povo de Israel. Mas não, aqui Jesus abençoa a casa de um centurião, mostrando que a salvação de Deus, os milagres, as promessas, as curas estão disponíveis a nós, que somos os gentios, que não somos o povo judeu. Então isso, nós temos que agradecer a Deus por isso. Lembra quando Pedro foi na casa de Cornélio? Pedro foi na casa de Cornélio, que não era judeu, mas era um homem temente a Deus, era um homem que oferecia sacrifícios e orações a Deus. E Cornélio, o texto diz que Cornélio reuniu seus amigos, seus parentes, seus vizinhos na casa dele. E Pedro foi ali, Pedro pregou o evangelho e naquele momento todos eles receberam a palavra e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Porque a salvação não está restrita somente ao povo judeu. E hoje, numa proporção diferente, nós, cheios de orgulho, né? Eu chamo de orgulho da graça, nós achamos que somos melhores do que as pessoas. Nós achamos que Deus não pode tocar em uma pessoa que estiver fora da igreja. Nós entendemos a igreja como o novo Israel, né? Não, se tiver na igreja, Jesus vai abençoar. Se não tiver na igreja, Jesus não vai abençoar. Olha, isso é muito relativo. Eu conheço pessoas que estão na igreja, mas que estão fazendo tudo errado. Estão ali na igreja, mas a vida dele está de mal a pior. E eu conheço pessoas que não estão ali debaixo da cobertura da igreja, mas que estão servindo a Deus. Estão servindo a Deus. Estão fazendo boas obras. A Marilis falou, é religiosidade. É verdade, Marilis. Muitas vezes é a religiosidade que está fazendo com que as pessoas pensem dessa forma. Então essa passagem aqui, ela nos leva a refletir sobre isso. A salvação, as bênçãos, os milagres estão acessíveis a todas as pessoas. Todos aqueles que reconhecerem em Jesus o senhorio da sua vida. Amém? Continuando ainda em Mateus capítulo 8, daqui a pouco eu vou orar por você, tá? Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Dê o like no vídeo, se você ainda não deu o like, dê o like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa eu ver, nós estamos agora com quase 400 pessoas ao vivo aqui
no YouTube. Deixa eu ver quantos likes tem agora aqui, nesse momento. Deixa eu atualizar aqui. 389 likes aqui no YouTube. Você que está no Instagram, você tem a opção aí de dar o seu joinha, o seu coraçãozinho. E tem um aviãozinho aqui que você pode compartilhar essa transmissão com outras pessoas também. Você nos ajuda. Amém? Agora eu passo ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 14 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Eu vou parar um pouquinho aqui. Quem é Pedro? Pedro é um dos discípulos de Jesus. Um daqueles que ele chamou, que era um pescador, lembra? E chamou assim, vem e me segue. Eu farei de você pescador de homens. A tradição católica considera Pedro o primeiro papa. Não é verdade? Quem é católico aí, que está me acompanhando, pode atestar isso. A tradição católica considera Pedro o primeiro papa. Mas aqui tem uma coisa interessante aqui, que passa quase despercebida por nós. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro de cama com febre. Peraí, então Pedro teve uma sogra? É o que a Bíblia está dizendo. Se ele teve uma sogra, ele teve uma esposa? Não é verdade? É óbvio, né, concluir isso. Então quer dizer que o primeiro papa foi casado? Pergunta para os meus irmãos católicos, sem nenhuma ofensa, sem nenhuma ironia. É uma reflexão bíblica que eu quero fazer com você, tá? Eu já pertenci à Igreja Católica durante muitos anos, mas eu comecei a questionar algumas coisas, né? Por exemplo, os padres não podem se casar. E eles apresentam uma série de argumentos aqui. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu percebo que Pedro foi um homem casado. Pedro teve uma sogra, que inclusive estava com febre aqui em Mateus 8. Mas é só uma observação. Versículo 15. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Jesus entrou na casa de Pedro, falou assim, uai Pedro, quem é aquela mulher deitada na cama ali? Ah, Jesus, é minha sogra, está com uma febre. Ah, é? Jesus foi lá e deu a mão a ela, deu a paz de Cristo, né? Paz de Deus para ela. Naquela hora, a mulher foi curada. E ela se levantou, ela não só foi curada, irmãos, ela se levantou e começou a servi-lo. Olha que coisa maravilhosa. Geralmente, quando você está com febre, é porque alguma coisa está errada. É o seu corpo dando um sinal de que tem alguma coisa errada. Jesus curou não só a febre, a raiz da enfermidade. Sabe por quê? Porque imediatamente ela se levantou com disposição para servi-lo. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.